Olá, meus amigos e minhas amigas. Logo que abri essa programação de fala semanal aqui na Tribuna Política, eu disse que ia ferir assuntos de real importância para o Brasil e para o povo brasileiro. E hoje eu vou falar de algo importantíssimo que você vai me dar razão. Eu vou abordar aqui a questão do Pacto Federativo Brasileiro. A Constituição Federal diz que a Federação Brasileira é feita da união do Estado e dos municípios. Mas, para tanto, trata tão desigualmente os municípios e os estados. A parte do leão da arrecadação federal fica com a União. Os municípios ficam com a parte do primo pobre. E é justamente onde a vida se dá, onde tem a educação, onde tem a saúde, onde tem a mobilidade urbana e outras atividades que afetam diretamente a vida do cidadão que se dá no município. O ensino fundamental, há de se falar que é péssimo no Brasil, que é tocado pelos municípios, que eu acredito que teria que ser responsabilidade da União, é um ensino péssimo. Não dá base para os alunos. Isso para falar da educação. A saúde nem se fala. A segurança também, todos são um caos. A saúde, a educação e a segurança são fundamentais para uma vivência e convivência equilibrada nos municípios. E os municípios não têm recurso para financiar projetos nesse sentido. Não tem, porque a União faz o repasse obrigatório, que é mínimo, e fica com a parte do leão, como já foi dito. No Brasil não existe um pacto federativo. Eu acho que um pacto federativo deveria ser através de um plebiscito. A adesão no voto direto dos cidadãos. Nesse pacto federativo que temos, as regiões, os estados mais pobres, bancam a União porque nem de longe eles recebem de volta a contribuição que dão para os cofres da União. Nem de longe, nem de longe. A Constituição Federal foi feita aqui no Congresso Nacional, decretou um pacto federativo fictício, como de resto foram os outros. O Brasil, na realidade, é um Estado unitário, governado por departamentos muito mal governados, muito mal conduzidos. Tanto que nós temos aí Estado na precariedade. E olha, o Estado rico como o Rio de Janeiro não está tendo verba, não está tendo orçamento, não está tendo dinheiro nem mesmo para pagar os seus funcionários. A segurança no Rio de Janeiro chegou ao fundo do poço, a saúde, bem como aqui no Distrito Federal. A saúde no Distrito Federal, que é bancada pela União, praticamente, é uma das piores do Brasil. É uma das piores do Brasil. As pessoas que marcam
As pessoas que marcam, têm a sorte de marcar uma consulta, eles marcam com um ano para acontecer a consulta. Muitas das vezes a pessoa até morre antes da data da consulta. É isso que acontece. Não é eu que estou falando aqui, não. Pode ir em qualquer hospital desse aí para ver a canseira que o povo passa, a desilusão. A desilusão. A educação é outro caos. Tivemos até uma mocinha esses dias, uma menina, desmaiando em um colégio de fome. Com fome por não ter comido. O dinheiro da merenda escolar em todo o Brasil é motivo de denúncia todos os dias, de roubo, de furto, de malfeitos. Mas mesmo assim, voltamos ao Pacto Federativo. O município no Brasil é muito maltratado em termos de orçamento, recebe o mínimo e efetivamente não dá para tocar a vida do município, dos municípios com esses repasses, né? Porque é o mínimo possível, né? E na maioria das vezes também os prefeitos, câmaras de vereadores não fazem o serviço direito que lhes compete da forma adequada. De forma que eu acho que nós deveríamos ter uma constituinte exclusiva, com fito no Pacto Federativo, porque o X da questão está no Pacto Federativo. A União não pode ficar. A União deveria ser aí ao contrário, deveria ficar com a parte do primo pobre, com a menor parte, com a que fica hoje os municípios. O rateio deveria ser primeiro os municípios, depois os estados, depois a União. A União encastela milhões de funcionários públicos que gerou milhões de aposentadorias diferenciadas, que é o maior rombo da Previdência. O serviço público no Brasil devia ser o mínimo, porque o estatismo é enganação, é empatação, é coisa que acomoda as pessoas, não resolve. Me diga um país desenvolvido com o comunismo. Até a China teve que praticar capitalismo dentro do seu território, mesmo se dizendo comunista na parte eleitoral, mas na parte econômica, financeira, na China, o capitalismo é muito mais real do que nos Estados Unidos, por exemplo. As margens de lucro, as faixas de lucro são muito maiores. Por isso, senhores parlamentares do Brasil, vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, e o próprio presidente da República, que o presidente da República legisla mais que o Congresso Nacional através de medidas provisórias. Acordem para fazer um novo pacto federativo, alguma coisa que funcione. O Brasil precisa de um projeto de Estado, de um projeto de nação para crescer, para se alavancar. Porque do jeito que estamos, é difícil. Só mesmo um milagre resolve os nossos problemas de administração, de gestão. Com o pacto federativo que temos, que não é pacto, foi um arranjo. E o povo dos estados, até estado rico, podemos chamar de estado pobres, como é o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul vem sofrendo problema de gestão de uma forma deprimente, porque o estado é um estado potencialmente rico, é um dos estados mais qualificados da nação brasileira com relação à economia, mas o estado em si, a máquina estatal,
não está tendo dinheiro nem para pagar o seu funcionalismo, os seus contratos fundamentais. Essa é uma verdade, é o que publica, é o que diz. Greves e greves temos lá, porque estão dividindo salário, 13º salário. E da mesma forma aconteceu com o Rio de Janeiro, e há uma ameaça iminente de acontecer aqui também no Distrito Federal. O governador e seus secretários estão falando em dividir os pagamentos de 13º e do pagamento de dezembro e outros compromissos aqui no Distrito Federal. De forma que um novo pacto federativo se faz necessário para que possamos ajustar a participação no orçamento da União, dos estados e dos municípios. Enquanto não for ajustado, enquanto não for consertado esse veso, nós não temos condição de consertar as coisas no Brasil. Porque no momento que a responsabilidade e o dinheiro passarem para as mãos dos munícipes, através de seus prefeitos e seus vereadores, até a qualidade do homem público brasileiro vai mudar para melhor. Para melhor. Porque aí o cidadão vai ter muito mais responsabilidade e vai votar com muito mais critério para eleger os seus representantes. Muito obrigado.